essa revisãozinha. Esse arquivo não está disponível para vocês no sistema ainda, tá? Daqui a pouquinho eu coloco ele lá. Mas eu vou mostrando aqui o. Vou fazer 3 exercícios com vocês sobre a questão do campo magnético gerado por correntes, tá? Então, no primeiro deles, a gente vai considerar uma corrente elétrica de 10 amperes que percorre um fio retilíneo. E o que a gente vai fazer é calcular a intensidade do vetor indução magnética, campo magnético, né? Em um ponto localizado a 30 centímetros do fio. Tá? Então, você tem um fio por onde circula uma corrente de 10 amperes, uma coisa relativamente comum nas nossas residências, inclusive, e você está a 30 centímetros dele, quer saber qual é o campo magnético que vai estar ali naquela região. Tá? Vou até copiar o enunciado e levar lá para o whiteboard, que acho que fica mais fácil depois para vocês irem revendo o exercício. Então, ó, a gente tem aqui um fio, linha reta, 30 centímetros de distância dele. Você está aqui, né, e quer saber qual é o campo magnético ao qual você vai estar sujeito nessa distância, considerando que por aqui circula essa corrente aí de 10 amperes. O que a gente precisa saber para calcular isso? A gente precisa recorrer ao que está lá no nosso nos slides, que é a lei de Biot-Savart, né? A lei de Biot-Savart diz que a intensidade vai ser igual à permissividade do vácuo, né? 2π vezes o raio, no caso aqui, porque num raio de 30 centímetros o campo vai ser igual, né? Então qualquer ponto aqui a 30 centímetros de distância, e dada a corrente. Então aqui é só uma aplicação direta aí, com um cuidado que é a conversão de unidades. Ó, aqui a gente tem o raio em centímetros, né? Então a gente precisa, antes de mais nada, lembrar que 30 centímetros é igual a 30 vezes 10 a menos 2 metros, né? Ou, se preferirem, 30 centímetros é 0,3 metros, tá? O π, 3,14, ou pode até arredondar para 3, então fica assim. Mi é igual a 4π, tá? Vezes 10 elevado a menos 7, né? Unidade dele, Tesla por metro por área, né? Por metro por ampere, desculpa, área, hein? Vezes a corrente. A corrente foi dada, ela já está em ampere, 10 amperes, tá ela aqui, dividido por 2π, vezes o raio, que é o 0,3 metros. Tá? Então, aqui, simplificando π com π, né, vai ficar B igual a 4 sobre 2, 2, vezes 10 elevado a menos 6, eu fiz o produto aqui, né, 10 elevado a mais 1 por 10 elevado a menos 7, dividido por 0,3. Tá? Então, aqui, o que nós temos? Esse 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1. Tá? Vou fazer aqui passo a passo. 0,3 é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui vai ficar 2 terços, 10 a menos 3. Esse 10 a menos 1 sobe, fica mais 1. Então, campo magnético vai ser igual a 2 terços vezes 10 elevado a menos 2 Tesla.
Tá? Ou pode fazer o cálculo do B. Como é que a gente trata a unidade disso aqui? Olha só. Vou fazer aqui no canto a conta só das unidades, tá? Mi, intensidade, 2π, raio. Então, qual vai ser a unidade de B? Ó, a unidade do Mi tá ali. Tesla vezes metro sobre ampere. Ele está multiplicado por quem? Pela corrente. A corrente está em ampere. Dividido 2π não tem unidade, o raio está em metros. Então, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Ó? Metro no numerador, metro no denominador, ampere no numerador, ampere no denominador. O que sobrou para a unidade do campo de indução magnético? O Tesla, tá? Por isso eu deixei aqui 2/3 vezes 10 a menos 2 Tesla. Dúvida nesse primeiro, pessoal? Moleza? Deixa eu salvar aqui para conseguir postar para vocês. Hoje é dia 21 de junho, início do inverno. O segundo exercício que eu deixei aqui para vocês, ele fala não de uma reta, mas não de um fio, mas agora dois fios, tá? Paralelos, e eles conduzem correntes de 20 amperes cada um, tá? E agora a ideia é calcular a intensidade da indução magnética em um ponto P, situado a 5 centímetros de um e a 10 centímetros do outro, para vocês terem uma ideia de como é que varia o campo de indução magnética entre dois fios, que vocês podem imaginar também como seria isso entre duas linhas de transmissão, né? Já exportei, agora eu quero limpar. Então, número 2. A figura não vem, claro, tem que vir a parte. Vou colocar só isso mais para cima e pegar a figura lá no exercício. Ok. Deixa eu ampliar a figura para a gente poder trabalhar nela. Ok. Então, olha só. O que a gente vai usar aqui? Biosavar do mesmo jeito, tá? Porque a gente quer calcular a, a intensidade do campo magnético devido a uma corrente elétrica. Tá? Então, 2πr. A diferença agora é que nós temos um campo aqui gerado por esta corrente e outro gerado por essa outra corrente. Então, aqui nesse ponto, nós vamos ter dois campos de indução magnética, tá? que eles são devidos a fios diferentes. Então, a gente vai ter um B1 e um B2, tá? Como as correntes são iguais, ambas iguais a 20 amperes, então a gente vai ter, eu vou chamar esse fio aqui de fio 1 e esse aqui de fio 2 para calcular aí as duas correntes, tá? Os dois campos. Desculpa. Então, o B1 vai ser igual ao 4 vezes 10 elevado a menos 7, que é a permissividade do meio. Corrente, ela está ali no enunciado, 20 amperes. Embaixo, 2π vezes o raio. Lembrando que isso daqui
a gente tem que transformar para metro. Então, 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Então, como é que a gente pode trabalhar isso aqui? Ó, vou deixar de um lado tudo que não tem a potência de 10, tá? Desculpa. 4 vezes 20 dividido por 2π vezes 5, tá? E aqui, tudo que tem a potência de 10. Então, ficou aqui o 10 elevado a menos 7, dividido pelo 10 elevado a menos 2. Então, B1 vai ser igual a... Eu posso simplificar o 4 com 2, sobrou um 2 aqui. E posso simplificar o 20 com o 5 e sobrou um 4 aqui. Então, o que que nós temos como resultado? 2 vezes 4, 8. 8 dividido por π, vezes 10 elevado a menos 5, tá? Tesla. Posso deixar assim ou posso fazer o cálculo dividindo 8 por π. Tanto faz. E o B2? Oi? Alguém quer fazer alguma observação? Não? Ok. E o B2? O B2, a única coisa que vai mudar é que ao invés de estar 5, ele está a 10 centímetros, tá? Então, o campo devido a B2 vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7. Faltou uma coisa aqui, desculpa, gente. Deixa eu voltar. Aqui é 4π, tá? Deixa eu apagar aqui. Falha nossa. Aqui tem um 4π que não apareceu aqui, tá? Deixa eu apagar aqui que é mais fácil. Mais fácil fazer tudo de novo do que remendar. Não tem o pi na resposta final, né? Então, olha só. Aqui, a permissividade do meio é 4π vezes 10 a menos 7. E aí eu vou fazer a mesma separação. 4π vezes 20 dividido por 2π vezes 5. E do outro lado vai ficar o 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 2, tá? Então, o B1, como é que vai ficar aquilo ali? Eu vou simplificar 4 com 2, sobra 2. Vou simplificar, né? Vou dividir aqui o 20 com 5, sobrou um 4. E o π vai embora com π dividido por π, tá? Esse cara cai fora com esse. Então, o resultado vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Tá? Esse é o resultado para o B1. O B2, o que que muda? Muda só a distância, tá? Então, o B2 vai ser 4π vezes 10 a menos 7 do Mi, vezes 20 ampere, dividido por 2π, 10 centímetros. 10 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Vou de novo separar o que tem potência do que não tem. Isso aqui, na realidade, a gente pode dizer que é 10 elevado a menos 1, né? 10 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós temos 4π vezes 20, dividido por 2π, vezes 10 elevado a menos 7, sobre 10 elevado a menos 1. Ou seja,
que nós temos aqui? 4 com 2 eu simplifico, sobrou um 2. Π com π vai embora, ok? E aí nós temos 2 vezes 20, 40, tá? Vezes 10 elevado a menos 6, tá? Ou ainda, poderíamos colocar também 4 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, o B2, como esperado, ele é metade do B1, porque ele está a uma distância que é o dobro, tá? Então, 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Como essas duas correntes circulam na mesma direção e sentido aqui, esses dois campos, eles nesse ponto aqui, eles apontam para lados diferentes, né? Eles são campos opostos. Então, o campo magnético resultante, ele vai ser de 4 vezes 10 a menos 5 Tesla para o lado é, de menor distância, tá? Então você tem uma variação aqui do campo magnético nessa região, tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Quando eu tenho correntes em sentidos opostos, esse campo magnético ele resulta numa força de atração entre, entre os cabos, e quando ele tem a mesma direção, é uma força de repulsão, tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Professor, Sim? como o senhor achou o π no 4π vezes 10 a menos 7, no enunciado está como uma interrogação ali. Se você olhar lá o enunciado no Word, aquela interrogação é porque ele não consegue achar aqui nessa lousa, ele não consegue achar a fonte, tá? Mas lá no. Só um minutinho, peraí. Se você pegar aqui o enunciado no editor, ó, tá 4π. É que quando eu levo daqui para lá, Ah, ok. essas fontes ele não consegue localizar a fonte grega, tá? Mas é a permissividade magnética do vácuo, que é o μ, tá? Isso é constante, né? É 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá? É só uma falha do whiteboard que ele não reconhece aqui o que é π, desculpa. Aqui é π e aqui ele não reconhece o mi, tá vendo? Tudo que é letra grega ele põe uma interrogação no lugar, tá? Deixa eu salvar isso aqui com essa correção, que acho que fica mais fácil depois até para quem não assistiu ao vivo entender o que foi feito. Legal. Mais alguma dúvida, gente? Então vamos ao número 3. Tá, o terceiro exercício é o único que traz uma novidade em relação ao que a gente já viu, porque ele fala de um solenoide e tem uma equaçãozinha que eu não coloquei lá nos slides, mas vou colocar para vocês agora. Ó, tá vendo aqui? Ele causa a mesma falha, ó. Ele não consegue entender a letra grega, tá? Então aqui do mesmo jeito, ó, isso aqui é permissividade do vácuo, permissividade magnética do vácuo. Ué.
estranho que agora ele não me deixa mais escrever aqui em cima. Tudo bem. Eu coloco aqui do lado. Tá, então a gente não pode esquecer que essa permissividade magnética do vácuo tem o π, tá? Então, μ do vácuo é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tá? Qual é a diferença agora? Ao invés de fornecer uma corrente, ele está dizendo que tem um solenoide. Então tem aqui ó, uma espirona assim, tá? Que mede 1 metro. Ela deveria estar em linha reta. Ela mede 1 metro. E ela tem... Quantas espiras? Ela tem, está ali no enunciado, 20.000 espiras, 20.000 voltas, tá? E ele quer saber a mesma coisa, ele quer saber quanto que vale, né, qual é a intensidade do campo magnético em uma região sabendo a intensidade do vetor de indução magnética na região central, tá? Ele quer saber aqui na região interna do solenoide. Como é que a gente faz para calcular isso? É simples, ó. No caso do solenoide, o campo magnético ele depende também da permissividade do meio, ele depende também da corrente, tá? Só que agora, o que que determina o restante aqui? O número de espiras que você tem e o comprimento do componente eletrônico, né? No caso do solenoide. Tá? Então, lembrando que lá, quando você tem o fio e quer calcular o campo B em algum ponto, você usa a lei de Biot-Savart, que dá isso em função da corrente e da distância a esse ponto, né? Ao ponto R. E aqui a gente está falando do cálculo do campo magnético aqui no miolo do solenoide, então ele vai depender da corrente também, do meio, claro, mas agora do número de espiras. Quanto mais espiras, maior o campo, e quanto maior o comprimento dele, menor o campo, que vai substituir essa distância aqui em relação ao fio, tá? Na verdade, é porque isso daqui foi somado, né, para todos os lados, porque ele tem aqui R para cima e R para baixo. A gente está calculando o campo aqui no meio, tá? Então, nesse caso, o campo B vai ficar 4 vezes 10, 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? A corrente que passa pelo solenoide está aqui, 15 amperes. Então, corrente 15. Número de espiras, 20.000. Nós temos aqui, então, 2, 3, 4 zeros, tá? Isso pode ser colocado como 2 vezes 10 elevado à quarta. E dividido por 100 centímetros, que é, lembrando, a gente precisa sempre passar aqui tudo para o sistema internacional, 100 centímetros é 1 metro, tá? Então isso aqui está dividido por 1. Então como é que fica esse campo do solenoide? 4 vezes 15 vezes 2, tá? Tudo que não tem potência de 10, o π fica aqui também. E aí 10 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado à quarta. Então aqui nós temos 4 vezes 15, que vai dar 60 vezes 2, 120. Então o B vai ser igual a 120 π vezes 10 elevado a menos 3. Tá? A gente pode agora fazer o arredondamento aqui, né, de 12 vezes 3,4.
Ou, o que é muito comum nesses casos, a gente trata o π como igual a 3, tá? Só para questão de simplificar o cálculo, se a gente faz o π aproximadamente 3, o que a gente vai ter aqui? B igual a 360 vezes 10 elevado a menos 3, ou ainda 0,36 Tesla, tá? Você poderia também até arredondar isso aqui para 0,4 Tesla. É o campo magnético devido a este solenoide aqui, por onde passa uma corrente de 15 amperes. Tá? Então, é um exercício também bastante simples, todos eles são muito diretos, tá? Não quis colocar nada que fugisse aí disso pela falta de tempo, pela um pouco aí a correria de final de semestre, tá? Dúvidas, pessoal? Eu vou liberar então agora para vocês lá no sistema essa P3, vocês vão ter hoje e amanhã para fazer. Tá bem simples, bem próximo de tudo que a gente já fez. Quem for fazer para aumentar a nota não vai encontrar dificuldades. Quem for fazer porque ainda precisa de nota, que são pouquíssimos, tá? Qualquer dúvida, eu estarei aqui hoje e amanhã no horário da aula também.